Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita disposição para a nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar mais uma aula de ciências, nesta quinta-feira, 30 de setembro, último dia do mês, né? Terminando o mês 9, iniciaremos o mês 10, que é o mês de outubro, amanhã. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as plantas que a gente já vem falando esse mês inteiro. Então, livro de ciências, lá na página 90. Combinados? Então, vamos lá. Você já se perguntou de onde vêm os alimentos que consumimos na nossa casa? Não. Sabe como aprendemos sobre isso e todas as outras coisas? Estudando. É isso mesmo, mas estudando muito, todos os dias. Então vamos lá, iniciar mais uma aula e juntos aprender bastante. Então olha lá, gente. Frutas, verduras e legumes, a carne, o pão, o ovo, o leite. De onde vem toda essa alimentação? Todos esses alimentos, de onde é que a gente tira? E qual é a origem deles? E aí? Muitas plantas que o ser humano utiliza em sua alimentação e na fabricação de produtos são cultivadas em plantas. As plantações geralmente ocupam terrenos extensos onde são cultivadas grandes quantidades de plantas do mesmo tipo. Há plantações de milho, trigo, soja, café, arroz, algodão, cana-de-açúcar, laranja, banana, batata, entre outros. No Brasil, destacam-se as plantações de soja, milho e cana-de-açúcar. E olha só, a soja, a cana-de-açúcar e o milho. Então, gente, essas três são as que se destacam no nosso país, o Brasil, país que nascemos. Mas existe várias outras plantações como nós ouvimos, tá certo? Só que essas daqui são mais produzidas, são mais plantadas no Brasil, tá certo? Em maior quantidade do que as outras. Combinado? E olha só, e de onde é que vem? Como nós vimos, né? Essa alimentação, esses alimentos, eles são plantados. Então, eles vêm da agricultura, não é? Das plantações, que são bem grandes e são cultivadas, são plantadas pelo homem, tá certo? E aqui, ó, como vocês podem ver no livro, né, na página 90, essa grande plantação, mas só é de um alimento? Não. Tem aqui, ó, a plantação de café e aqui tem a plantação de soja, né? Existe uma diferença, tá vendo, ó? Porque cada planta, como nós já vimos, né, tem seu jeito, como são as pessoas, como somos nós. Nós poderíamos dizer assim, os alimentos vêm do supermercado, vêm das mercearias, né? Mas antes de chegar nas mercearias, nos supermercados, nos frigoríficos, eles passam por todo esse processo que vocês estão vendo, né? Os da agricultura, que são os vegetais, ó, eles vão ser plantados, mas também tem os outros. Então, existe todo o processo de plantio, de colheita, de secagem, de embalagem, de transporte, até chegar à nossa casa. Não chega prontinho, né? Lá no supermercado, na nossa casa, não. Existe todo esse trabalho, por sinal, muito grande, para que se tenha o alimento. E é isso que nós temos que pensar, refletir e não estragar, comer só o que é necessário,
para evitar o desperdício, não querer colocar mais no prato se não vai comer todo. Se é uma comida diferente, coloca um pouquinho para saber se vai gostar, porque o trabalho é muito grande. E outra coisa, exige muito da natureza, muita água, muito solo e há todo um desgaste. Então, quanto mais se produz, mais se agride, se explora a natureza, tá certo? E olha só aqui, gente, que coisa linda. Isso aqui é uma plantação de quê? Quem sabe dizer? De milho. Olha que coisa linda. Todo o processo que existe, né, até o milho chegar na nossa casa, um alimento que é preparado com ele. Vocês já tinham pensado nisso? A trabalheira que é? E agora, olha só essa outra plantação. De que será essa outra plantação? De soja, que também é tão utilizada na fabricação de óleo, se come ela mesmo pura, se faz a proteína da soja, aquela sequinha que geralmente vai para a escola, né, que se mistura às vezes com a carne moída. E aqui nós temos uma plantação de cana-de-açúcar, que também é tão importante e tão utilizado na fabricação do açúcar, né, que é tão utilizado, que a gente tem que consumir pouco, que a gente consome muito e ganha uns quilinhos a mais. O problema não é os quilinhos a mais, o problema são as doenças que a gente vai adquirir com esses quilinhos a mais, tá certo? E outra coisa que a gente tem que pensar, que nós temos que preferir utilizar alimentos orgânicos. Por quê? Como essas plantações são muito grandes, né? Afinal, é para atender país, o mundo, tá certo? Então, a gente tem que procurar utilizar alimentos orgânicos. Por quê? Como a plantação aqui exige muito do solo, o que é que acontece? Se o solo não for bem preparado, ele vai adoecer, como a gente. Se a gente não se alimentar bem, a gente vai adoecer. Se a gente só come porcaria, se a gente só quer comer xilito, só quer comer bala, né, os bombons, só quer estar tomando refrigerante, a gente vai adoecer. Tem gente que é bem gordinho, mas não tem saúde. Por quê? Porque come, mas come mal, né? Porque só quer estar comendo hambúrguer, batata frita. E isso, na verdade, se você consumir muito, você vai acabar adoecendo. Porque você tem que comer mais uma vezinha ou outra, não sempre, não com muita constância. Tá certo? A gente tem que dar prioridade aos alimentos saudáveis. Então, o que são os agrotóxicos? A gente pode dizer que são os inseticidas que se colocam nas plantações para se evitar pragas, tá certo? Para que não prejudique a plantação em si, para que os agricultores, né, os grandes fazendeiros, os produtores, eles não venham a ter prejuízo. Mas o que é que isso acontece? Causa grandes danos à saúde do povo, das pessoas. Então, por isso que hoje a gente vê tantas pessoas doentes com câncer, né, que é uma coisa tão presente hoje, porque hoje os alimentos são, às vezes, contaminados, porque se utilizam muito agrotóxicos. E hoje a gente já se ouve falar muito em hortas orgânicas, alimentos orgânicos, eles acabam até sendo mais caros, porque não se utilizam os agrotóxicos, são os pesticidas, são venenos, na verdade. Tá certo? Para se matar pragas, bichos, besouros, coisas que vão acabar com as plantações. Mas isso traz um prejuízo muito grande à saúde das pessoas. Por isso que muita gente planta em casa, que já tem sua hortinha em casa, tem seu cheiro verde, tem sua cebolinha, tem seu tomatinho, tem seu pimentão, que é o ideal. Porque ainda é muito grande o consumo, a utilização de agrotóxicos nas plantações. Então, a gente tem que preferir os alimentos que são livres disso, que são os alimentos orgânicos. Só que é muito difícil porque nas prateleiras do supermercado eles são bem mais caros. Tá certo?
E outra coisa, né? Apesar de existirem as hortas urbanas, tem pessoas que têm hortas pequenininhas, pequenos produtores que vendem de casa em casa, de porta em porta, em pequenos comércios, tá certo? Né? Nas urbanas, que são as cidades mais desenvolvidas, né? Mas a grande parte das verduras que chegam aos mercados das cidades é cultivadas em áreas rurais. E existe transporte. Por exemplo, a maioria das verduras, frutas que chegam aqui na nossa comunidade, na verdade, no nosso município, eles precisam de transporte, porque eles vêm de outras cidades. Tá certo? Então, porque a maioria ainda é na zona rural, né? Onde irá o homem do campo, que a gente chama, né? Onde se tem mais plantações, porque eles vivem das plantações, tá certo? Então vamos lá. E aqui nós temos os alimentos de origem animal. Por quê? Os alimentos não são só de origem vegetal, como nós vimos, mas vamos falar aqui. Os alimentos de origem animal são aqueles que vêm do próprio animal, como por exemplo, olha aqui, ó, o leite, né, que pode ser da vaca, da cabra, tá certo? A carne aqui, ó, o frango, a carne do boi, né? Os ovos, o peixe, o queijo, que é feito através do leite, a manteiga, tá certo? Tudo isso é de origem animal, porque eles vêm dos animais, tá certo? Nós temos também, e aqui nós temos os alimentos de origem mineral. Como vocês estão vendo aqui, a água e sal, não é? Os sais minerais, que são encontrados todos, né? Em todos os alimentos está lá os sais minerais, não está só no sal propriamente dito. Se vocês forem ler, procurar um pouquinho sobre esses alimentos, já que vocês têm tanto acesso à internet, pelo menos boa parte, vocês vão descobrir, né, que os sais minerais estão em muitos alimentos. Nos alimentos em geral, nós os encontramos, tá certo? E a água, que vem da própria natureza, né? A natureza nos oferece isso. E agora, gente, nós estamos vendo os alimentos de origem vegetal, que são os alimentos que vêm das plantas, frutas, verduras, legumes. Ah, tia, mas aí tem óleo, tem suco, tem pão. Sim, mas eles são vegetais. Como assim, tia? Primeiro, o pão, por que ele é de origem vegetal? Porque ele é feito com a farinha de trigo. Farinha de trigo, o nome já diz. Trigo é porque ela é feita com trigo. E o trigo é um vegetal. Por isso que o pão é de origem vegetal, certo? Aí nós temos aqui os óleos. Ah, óleo é vegetal? É sim, porque os óleos são feitos de girassol, de milho, de soja, e tudo isso é vegetal. E os sucos, que são feitos de frutas, em geral. Então, todos esses alimentos, né? Frutas, verduras, legumes, os óleos, né? Que vierem de plantas, de grãos, certo? Eles são vegetais. Os sucos e alguns leites. Ah, tia, leite, mas leite não é de origem animal? O da vaca, o da cabra, tá certo? Que vem do animal. Mas aquele leite que vem de uma fruta, que vem de um grão, tá certo? De uma castanha, de repente, tá certo? Eles são vegetais. Por exemplo, o leite do coco é vegetal, é um alimento de origem vegetal. O leite de soja é um alimento de origem vegetal. Combinado? Então, gente, esse é um pouco que a gente viu aqui, está vendo na nossa aula, né? Os alimentos, as origens dele
que é vegetal, que é animal, que é mineral. Vocês viram que mineral é água, o sal, né? Os sais minerais são encontrados em todos os alimentos, tá certo? O vegetal é tudo que vem das plantas. E o animal é todos os alimentos que são extraídos do animal. E aí, né, a gente viu o cultivo das plantas, né, no solo, mas existe também algumas plantas que são cultivadas na água, que não se utiliza o solo. Mas isso a gente vai ver em outro momento, combinado? Então, assim, eu espero que vocês leiam, tá certo? Busquem informações disso, aproveite o uso da internet para aprender também, não só para estar jogando. Vocês vão aprender bastante se vocês forem procurar. Até joguinhos vocês encontram para estar jogando e aprendendo, se divertindo, tá certo? E vocês vão realizar a atividade do livro, da página 90, a questão vocês vão fazer no caderno, não esqueçam o cabeçalho, o nome da escola completo, nome de vocês, a data de hoje, a série, a turma, o turno, tá bom? O nome do professor, combinado? E na página 91, a questão 2, que é no próprio livro, combinado? Entenderam? E na página... Então, gente, a atividade é essa, tá bom? Questão 1 no caderno da página 90, questão 2 no próprio livro da página 92, tá bom? E vocês me mandem os registros e estudem, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.